Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e este é o canal Zé Cacau Curioso. E hoje o tema do nosso vídeo, hoje nós vamos falar de um grande mito do rádio brasileiro. Existem pessoas, existem produtos que deixam de ser marcas e passam a simbolizar o próprio produto. Lembra aquela história da Gillette? A Gillette, que é uma lâmina de barbear, virou sinônimo de lâmina de barbear. Lembra do Bombril? O Bombril virou palha de aço. Ninguém falava, me dá uma palha de aço, me dá um Bombril. Tamanho sucesso que fizeram esses produtos, e existem vários. No rádio, nós tivemos um personagem espetacular que marcou época e que ele virou uma marca. A marca era Narciso Vernizzi, o homem do tempo. Se falava em tempo, se falava em previsão de tempo. Eu me lembro, eu pequeno, meu pai falando, meu pai ouvia muito a Rádio Jovem Pan e a Rádio Bandeirantes, e ele falava, vamos saber do tempo, vamos ouvir o seu Narciso. É uma coisa impressionante. Ele virou um fenômeno em relação ao tempo. E nós vamos conversar com o filho dele, que vai nos contar um pouco desse grande personagem que foi o seu Narciso Vernizzi. Antes de chamarmos o Celso Vernizzi, eu queria que você, aqui embaixo, você tem o botão inscrição, você clica, faz a sua inscrição, já deixa o seu joinha, compartilha e também aciona o sinalzinho para você receber os nossos vídeos, tá bom? All Hit Radio. E na nossa tela nós temos esse grande jornalista, esse grande amigo, que é o Celso Vernizzi. Oi, Celso, tudo bem com você? Tudo bem, Cacá? Prazer estar falando aqui com você, viu? Parabéns aí pela iniciativa, muito boa. Não, o Celso é um grande amigo, nós trabalhamos durante muito tempo na Rádio Record. Eu nunca trabalhei com o seu Narciso, eu até comentei nos bastidores com o Celso que eu tive uma única oportunidade que o seu Narciso foi nos visitar lá na Rádio Record, na Miruna 713, e eu conheci o seu Narciso. Eu tinha muita vontade de conhecê-lo, porque ele era realmente um mito. E é isso, né, Celso? Seu pai foi um grande mito do rádio, né? É verdade, ele realmente nasceu para o rádio. Ele foi muita coisa antes de se tornar radialista, depois jornalista. Foi até jogador de futebol, ensaiou aí, quase se profissionalizou como jogador de futebol. Mas, na realidade, ele tinha vocação para a comunicação, para o rádio. E ele começou em 1946 com o Hélio Ansaldo, né? Hélio Ansaldo, que você conheceu também, foi a pessoa que descobriu o Narciso Vernizzi como radialista. E aí o senhor Paulinho Machado de Carvalho, depois o senhor Tuta, é que começaram a dar as atribuições a ele, e a primeira dele no rádio foi trabalhar com a criação de novas tendências que se apresentavam na época, principalmente no rádio esportivo. O Homem do Tempo veio bem depois, veio em 1963, por iniciativa, não o título, mas a prestação de serviço em meteorologia pelas ideias do senhor Tuta, né? Que ele queria uma rádio de prestação de serviço, a Jovem Pan, a Rádio Pan-Americana, então, se tornou a Jovem Pan. E ele deu a atribuição a um homem super criativo, que era meu pai, para desenvolver essa tarefa. Ele falou, se vire aí, Narciso, você é um criador, você fez aí história no esporte, inventou o plantão esportivo permanente, que foi uma criação dele em 1947, e naquela época só se transmitia o jogo e não se sabia o resultado do outro jogo que tinha acontecido. Narciso Vernizzi e o futebol do Brasil. Loteria Esportiva, Campeonato Nacional, Torneio Triangular do Triângulo Mineiro. Jogo número 1, Bahia 1, Flamengo 1, deu coluna do meio. Jogo número 2, Grêmio Porto Alegrense e Santos Futebol Clube, jogam na primeira fase, 0-0, vai dando coluna do meio. E ele fazia o resumo, era o Fantástico da época, que tinha os gols do Fantástico, sim, aquela coisa toda, né, que tem até hoje. Na época de todos os esportes, o resumo era domingo à noite na Rádio Pan-Americana, era uma das maiores audiências do rádio brasileiro na época.
Depois, em 63, o Tuta falou, olha, vamos fazer uma rádio voltada para o jornalismo e prestação de serviço. Você é criativo, se vira aí, cria a previsão do tempo. Quando o Tuta já tinha assumido, ele falou, poxa, nós temos que mudar esse negócio de previsão do tempo. O Ministério da Agricultura faz previsão do tempo para a agricultura, fazenda, plantadores, outras coisas, lavradores. O Ministério da Aeronáutica faz para a aviação. Ninguém faz para o homem de rua, o homem que sai de casa de manhã, que quer saber como vai ser o tempo, a mulher que sai de casa quer saber como vai se vestir. Vamos fazer uma previsão para esse tipo. Então, em 63 foi lançado o Homem do Tempo. O Randalo Juliano, querido Randalo Juliano, falou assim, bom, já que não querem que dá Instituto Meteorologia da Agricultura, da Aeronáutica não pode dar, é proibido. Então, Narciso, faz Instituto Jovem Pan. Pronto. O Randalo Juliano que batizou o Instituto Jovem Pan. E aí começou o Homem do Tempo. E até hoje é lembrado, e eu sigo o legado dele com o Homem do Tempo no Facebook e apresentando também algumas emissoras do interior todos os dias. E estou na televisão também, na Baixada Santista. Entendi. Senhor, o seu Narciso, eu não sei se ele trabalhou em outra emissora de rádio, mas na Jovem Pan, eu acho que foi um tempo... foram quantos anos de rádio Jovem Pan, Celso? Olha, registrado 57 anos direto. Ele nunca trabalhou em outra rádio. Ele chegou tinha uma rádio, se eu não me engano, chamava-se Cruzeiro do Sul. Era uma rádio com a qual ele iria trabalhar também no começo da época dele na Pan-Americana. Mas aí não trabalhou lá. Ele começou na Pan-Americana e lá ficou. Recebeu propostas como vários homens de rádio e televisão receberam, mas ele foi muito amigo da família Carvalho. O Dr. Paulo Machado de Carvalho, inclusive, deu algumas atribuições a ele, como homem voltado ao esporte também, de fazer, antes da Copa do Mundo de 58, pouca gente sabe disso, o Dr. Paulo foi o Marechal da Vitória, você sabe disso, né? Sim. Ele que conduziu a seleção brasileira como chefe da delegação ao título mundial em 1958. O Dr. Paulo era uma figura carismática, né? E tinha uma ascendência muito grande às pessoas com as quais ele se identificava. E essas pessoas também tinham a ele. Meu pai era uma delas. Ele foi escolhido pelo Dr. Paulo para, naquela época, sem internet, sem condições maiores de comunicação, fazer um diagnóstico de todos os times de futebol que iriam disputar, todas as seleções, perdão, que iriam disputar a Copa do Mundo de 58 na fase de oitavas de final, que iriam jogar com o Brasil e possíveis cruzamentos que haveriam depois, né? Porque quem ganha aqui, joga lá, etc. Então, ele fez uma análise de todas as seleções. Imagine você, naquela época, sem internet. Hoje é fácil. Como é que joga a seleção da Alemanha? Você sabe, o outro sabe, joga aqui, o Beck é aqui, o outro é ali e tal. Quem é o jogador de referência? Naquela época não se sabia nada. Era tudo... E ele procurava saber e ele montou algumas estratégias para saber essas informações e passar para o Dr. Paulo Machado de Carvalho e para a comissão técnica de então, que, na realidade, foi um trabalho que consagrou aí a nossa seleção brasileira. Não foi só ele, é claro, teve outras pessoas, o Flávio Azetti, Paulo Vilani Buarque, Raul Tabajara, enfim, nomes aí, monstros, né, da comunicação esportiva aí, que trabalharam juntos nesse planejamento aí, que resultou na Copa de 58 como campeões nós brasileiros e depois em 62 o Dr. Paulo também. E o Dr. Paulo, eu tive uma honra muito grande que eu entrei no rádio em 76, lá na Miruna, na Record. E o Dr. Paulo, eu entrava às 7 horas da manhã e trabalhava até 1 hora da tarde marcando o comercial no estúdio, eu era um auxiliar de estúdio. E todo dia, às 7 e pouco, lá vinha o Dr. Paulo, ele já era um senhor, né, com aquele caminhar tranquilo. Rapaz, é que hoje já se passaram 200 anos, né? Mas às vezes eu penso, eu sinceramente, eu falo comigo, eu falei,
Cacá, meu filho, como é que você não conversou mais com o doutor Paulo? Mas eu não tinha noção ainda, Celso, do tamanho desse homem. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Celso. Eu sempre tive essa curiosidade, eu não sei se existiu um criador, ou se foi o seu próprio pai. Esse nome, porque isso é, pelo amor de Deus, né? O Homem do Tempo é uma coisa espetacular, parece fácil dizer, ó, o fulano de tal é o Homem do Tempo. Quem teve essa ideia? Você sabe ou não se sabe? E agora, Narciso Vernizzi. O Homem do Tempo. Ainda névoa úmida, ainda infiltração. Depois tudo ficará bem, melhor, com sol, com calor, e à tarde possibilidades de instabilidades em pontos isolados. Voltaremos logo mais até lá. O Ney Gonçalves Dias aqui. Olha. Ele e o Randall Juliano teve a ideia de formular o Instituto Jovem Pan. Então ficou o Instituto Jovem Pan e o Homem do Tempo, Narciso Vernizzi, porque começou assim, né? O homem aí do tempo, Narciso é o homem do tempo, e pegou, né? Sim. Pegou, ficou o Homem do Tempo, e é um título, uma marca registrada. Eu fiz questão, um ano antes do meu pai falecer, eu não esperava que ele falecesse, porque ele estava bem de saúde, mas eu falei para ele, pai, registre esse nome, porque o senhor nunca... Não, mas o Homem do Tempo sou eu. Eu falei, olha, eu lembrei a ele o fato aqui, rapidamente, do Nelson Rubens. Sim. Nelson Rubens não registrou o paredão, acho que você lembra do paredão, né? Era quadro, né? O Nelson Rubens falava, vai para o paredão, que era aquele negócio de fofoca, dos artistas, tal, não sei o que, papapá. Desculpe. Aí o que aconteceu? A Globo fez o paredão no Big Brother, acho, né? Uma coisa assim. Sim. A Globo fez o paredão e ele foi reclamar e não adiantou nada, porque o que acontece? A Globo registrou. E a Globo, por pouco, não pegou o título Homem do Tempo. Chegou a usar no Fantástico umas 2, 3 vezes, acho. E sem se preocupar, aliás, fato raro, a Globo não pesquisar. Não colocou lá uma série, lá, O Homem do Tempo, no Fantástico. Sim. E aí, meu pai ligou lá para o Rio de Janeiro, falou, mesmo com quem, ele falou, escuta, esse título está registrado, já estava registrado. Aí eu falei, meu pai, tá vendo, pai? Se eu não registrasse, os caras iriam registrar. E aí eu lembrei, tá vendo? Eu falei aquela época disso. Aí ele falou, você tinha razão. E hoje é uma marca registrada, eu sou detentor da marca e continuo utilizando, seguindo o legado dele. E eu trabalhei com isso, Cacá, você deve lembrar, já naquela época, né? Meu pai não tinha quem fizesse as férias dele, imagina. Não tinha quem o substituísse. Então, eu comecei a fazer com ele, aprender com ele, fui à Força Aérea Brasileira muitas vezes com ele, chegava aí a acordar 4 horas da manhã e ir até o aeroporto de Congonhas, porque naquela época você não tinha outro meio a não ser pegar os boletins que vinham de todos os aeroportos e eram editados na sala de tráfego do aeroporto de Congonhas. Esse tinha um nome de QAM, eram os códigos, traziam a direção do vento, velocidade, visibilidade, tipo de nuvem, a nebulosidade, a altitude da nebulosidade, se o céu estava claro ou não, a visibilidade, quanto ela tinha em linha reta, qual era a temperatura, a pressão barométrica, a pressão que havia de superfície, o ponto de orvalho. Então, isso tudo era uma coisa que vinha de todos os aeroportos do Brasil. E, olha, eu vou te dizer uma coisa. Hoje você tem uma tecnologia que permite você fazer previsões com muito mais detalhamento do que na época. E, na época, apesar de todas as dificuldades que haviam, as previsões do tempo, me arrisco a dizer, que até eram, muitas vezes, mais confiáveis do que as de hoje. Por quê? Verdade. Cacá, porque havia uma sequência. Meu pai acordava, vivia e dormia e sonhava com as condições do tempo. E deu tão certo que hoje
Você vê quanta gente, sei, cara, que foi para meteorologia, se formou meteorologista, foi para a faculdade, começou a primeira, foi em 1970, lá em Brasília, por causa do meu pai. Sim. Ouvia, tinha gente que tem, até hoje, tem gente que está na meteorologia, está lá no Clima Tempo, está em outros lugares e fala, eu fiz meteorologia por causa de ouvir o senhor Narciso Vernizzi na Jovem Pan. Celso, eu lhe conheço há muito tempo e eu sei do orgulho que você tem do seu pai. E você é um cara que fala do seu pai com um amor muito grande. E é muito legal isso. A gente conviveu durante muitos anos e você sempre que você cita e fala do seu pai, você fala com muita emoção e acho isso muito bonito, viu, cara? É muito bonito mesmo. O seu pai foi uma figura espetacular. Tanto é que a única vez que eu lhe contei que eu pude presenciar uma conversa dele com outras pessoas, eu fiquei só assistindo. Eu fiquei abismado com a inteligência, com o linguajar. Ele falava de basquete, ele falava de esporte, ele falava de tudo. Então, eu fico muito feliz de você ter vindo aqui no nosso canal para falar do seu Narciso, porque, para mim, junto com vários outros ícones, ele é ícone do rádio. Ele é ícone do rádio. Seu Narciso Vernizzi é ícone. Eu vou dizer para você uma coisa que pouca gente sabe, tem gente que conhece essa história, mas o Emerson Fittipaldi venceu corrida com informações que foram dadas pelo meu pai sobre como ia se comportar o tempo na pista. Isso aconteceu lá em Hockenheim, se eu não me engano, e o Barão, Wilson Fittipaldi, transmitia as corridas pela Jovem Pan, né? Sim. E meu pai criou aí um canal de comunicação com o Serviço de Meteorologia da Varig, que tinha informações lá da Europa também. E ele conseguiu fazer uma previsão do tempo que ajudou a prever a equipe do Emerson Fittipaldi, na época, que pneu usar para a prova, para não ter que parar, entendeu? Porque a chuva só ia acontecer em determinado ponto da pista. Era uma pista muito grande, muito extensa, eu não lembro agora. Acho que é Hockenheim, né? Acho que é Hockenheim, né? Eu acho que é Hockenheim. E aí, o que acontece? O Emerson Fittipaldi ganhou a prova e isso aí está registrado. Tem alguns jornais aí que registraram isso. O Miguel Vaccaro Neto escreveu sobre isso. Outros jornalistas falam, pô, mas não acredito. O próprio Wilson Fittipaldi deu uma entrevista e falou assim, pô, caramba, aquilo lá foi fundamental, ajudou pra caramba. E você vê, né? São coisas que me orgulham e me fazem ter orgulho de poder falar e poder seguir esse legado modestamente, com muita humildade e muita responsabilidade. Muito legal. Celso, eu te agradeço muito. Você é um grande amigo, foi uma dessas pessoas com as quais eu convivi e que a gente sente muita falta, né, desse convívio, dessas pessoas boas que te ensinam a crescer. Eu lhe agradeço muito por isso. E muito obrigado, viu, Celcinho, por você ter vindo aqui contar um pouco do seu Narciso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Cacá. Muito bom ter você como amigo, como colega, como profissional. E a gente está ligados com muito prazer, muita satisfação. E conte comigo sempre. Um abraço.